O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fala, gente! Estamos chegando com o Pode Falar Mais, eu aqui, você em casa. Hoje com uma convidada mais que especial. Polêmica, Rafa? Muito polêmica. É não, pô. Será? Não é não. Mas é um prazer, eu tenho o prazer de conhecer hoje. Tive a oportunidade de conhecer alguns minutos atrás, né? Batemos um papo, falamos do reino. Falamos da Marcha para Jesus. Vai dar algumas informações para você aqui. Instituto e um trabalho muito bonito que tem feito nas comunidades. Você que gosta de fazer um trabalho de evangelismo diferenciado, esse programa hoje é para você. Eu quero dar boa noite. Você, Rafa, eu não. Uma boa noite a todos aí. Boa noite, meu amigo Regis. Né? A minha esposa que está aqui também. Está Aonde nos que acompanhando. Ela tá? Está aqui do nosso lado, aqui, está online. Está atrás de você. O nosso produtor também é diferenciado. E nós estamos aqui com uma convidada também, que é diferenciada. Ela é uma pessoa da comunicação. Uma pessoa que tem uma influência muito grande espera aí, de conexões. Gente, lembrando que ela não veio de Papai Noel, tá? É verdade. Você vai ver, você vai entender depois. Verdade. Ou eu imitei ela ou ela me imitou, não sei. Mas vai ser muito legal, um papo bem descontraído. Estamos aqui com a Letícia. A família dela tá toda aqui hoje, a gente fica feliz. Presente, ó, verdade. o Abner já abriu. O Abner matou a curiosidade de vocês. Nada mais menos, nada mais do que... Fala, Rafa. A Bianca, que é conhecido como Bibi Fante, é isso? É isso mesmo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Regis. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar cada vez mais sobre a nossa amada cidade, sobre o reino, sobre ação social e sobre tudo que a gente ama e tem em comum, né? Maravilha. Bibi das conexões também. Sim. Tem um trabalho muito... O Regis comentou aqui que você também tem um trabalho instituto, né? Onde você vai vestida de algum personagem para trazer alegria para as crianças. Sim. Fala pra gente como é que funciona e como surgiu essa ideia, Bibi. Bom, desde muito pequenininha, meus pais sempre fizeram ação social e levaram os filhos tudo junto. Eu sou a filha do meio, tenho 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. E a gente ia tudo junto, misturado, vestido de palhaço, vestido de princesa, sendo o que fosse, mas ia fazer as ações sociais em hospitais, casas de recuperação, enfim. E isso sempre teve dentro do meu coração. A ação social sempre fez parte muito da minha vida. Há 5 anos atrás, aconteceu um deslizamento por conta das fortes chuvas aqui em Guarulhos, numa comunidade. E eu vi que, todos os órgãos estavam ajudando a reconstruir as casas, levando alimento, levando roupas, mas as crianças, ninguém estava muito preocupado com elas, porque tinham coisas mais, vamos dizer, importantes a se preocupar. E aí, eu conversando com a minha mãe, eu falei, eu queria muito fazer alguma coisa por elas. E logo pensei, por que não? Por que eu não posso me vestir de princesa e levar a Disney até elas? Porque às vezes não vão ter nem a oportunidade, né, de conhecer, enfim. E aí eu aluguei uma fantasia, paguei do bolso, assim, falei, não, eu vou. A gente foi até uma comunidade, entreguei pirulito. Que pra elas, já tinha acontecido tanta coisa ruim que não deveria nem ser nada, era algo tão pouco, sabe? Mas eu me lembro de um menininho, ele tinha entre uns 6, 7 anos, e ele virou pra mim e falou assim, ô tia, eu sei que você não é a princesa, mas eu queria te agradecer, porque aquela menina ali, aí apontou, era minha irmã, e ela tem 2 anos, e ela participou de todo, se machucou na hora da gente sair das casas, e se queimou, porque teve uma parte de fogo, e tava toda suja, e quando ela viu você, os olhos dela voltou a brilhar, e ela sorriu. E aquilo ali, eu comecei a chorar, e minha mãe falava, princesa não chora. Segura a onda aí, que princesa não chora. E aí eu falei, eu quero fazer isso pra mim pra sempre. Eu quero te fazer uma pergunta, te cortando. Pode fazer. Princesa chora ou não? Chora. Impossível não chorar. Eu vi que você falou assim que você adquiriu toda essa experiência, todo esse amor de sua mãe, né? Sim. Ou seja, aquele versículo, ensina o teu filho no caminho que você deve andar, você pegou pra tua vida. Peguei. Qual a sua idade hoje? Hoje eu tenho 24 anos. Nova, começou esse trabalho com quantos anos? Uns 2. Desde os 2. Amando criança.
amando as crianças e o próximo. Eu aprendi com os meus pais são pastores, apóstolos, né? Eu aprendi que a gente, às vezes, muitas vezes, tirava do nosso para dar para as pessoas. Mas então, é como a gente estava falando antes de começar o programa, isso é o evangelho. É verdade. O evangelho é isso, é você se doar. Ou seja, quando a gente fala assim, amar o próximo como a ti mesmo, Sim. é você dar pro próximo aquilo que serve para você, né? Não a gente pegar muitas vezes uma roupa rasgada e falar, vou jogar fora. Exatamente. Não, eu gosto eu vou dar então. Entendeu? Então, assim, eu fico feliz de ter pessoas que pensam assim no reino, porque o reino hoje eu sou meio polêmico, né? Será? Tipo, eu falo que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. É por isso que Deus hoje, Ele tem te honrado, tem te abençoado, tem feito seu nome conhecido. Sim. Né? Você vai contar algumas experiências aqui, que experiências são pessoais, né? Sim. Você tem experiência que eu não tive com 46 anos. O Rafa tem quantos anos hoje, já? 35. É o que eu conheço, 35, né? Mas tem mais, né, Rafa? 35. Não, a risada dele. Mas, assim, as experiências que Deus faz a gente ter, faz a gente entender que Ele é responsável daquilo que Ele coloca na nossa mão, né? Você tem pais, né, que são pastores, apóstolos. Sim. Então, assim, você tem uma cobertura espiritual que quando você está fazendo, alguém está de joelho por você. Com certeza. Então, por muitas vezes, eu acredito que você também chorou sozinho e você teve vontade de parar. Mas tinha alguém de joelho orando por você. Eu tomo o seu exemplo, aquele candidato, ou melhor, aquele deputado Nicolas. Sim. O pastor Anderson, a qual eu falei para vocês nesse momento, antes de nós entrarmos no ar, ele falou uma história muito legal. Ele foi num culto e ele viu os pais dele de joelho. Ele falou, eu entendi porque esse menino está de pé hoje. Então é muito bom quando a gente honra e a gente tem esses princípios, que é coisa que pessoas perderam hoje. Então Deus, assim, o pouco que eu falei com você, é só o começo do que Deus tem na tua vida. Amém. Ele vai te levar muito longe e vai te honrar muito. Vai, Rafa. Amém. É isso aí. E esse trabalho que você faz, Bibi, para trazer alegria, né, para as crianças que precisam, né? Porque hoje em dia nós vemos por aí as pessoas desclassificando, né? Esses lugares que eles não querem entrar por ser comunidade. Sim. Lugares que não têm visibilidade. Ou só entrar na época de política, né? Meu Deus. Que acontece muito. Então, muito. ano que vem, se prepare. Acontece, uma vez eu ouvi de uma senhora assim... É um mercado de troca, né? É muito fácil chegar na época de política e entregar uma cesta básica. Só que a gente passa fome o ano inteiro. Uma cesta básica não mudou a minha vida. Eu escutei de uma senhora isso. E aquilo me marcou tanto que ela é Mo, ela chama eu de Mo, e me chama de princesa da comunidade. Sempre chamou de princesa da comunidade. E eu fiz uma aliança com ela há muitos anos. E uma coisa que o pastor falou, que é muito real, eu aprendi... conheci Jesus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. De andar com Ele. E quem anda com Jesus sabe que a vida não é fácil. Se tá tudo muito bem, muito leve, alguma coisa tá errada na tua vida. Não é? Eu ouvi isso hoje. É? Eu ouvi isso hoje. Essa palavra eu ouvi hoje. Tem alguma coisa errada. E você quando você me fala dessa situação de criança em estado vulnerável, né? Como a gente estava mostrando algumas coisas lá embaixo. Eu me lembro de uma história, eu vou contar para vocês. E isso dá até um corte, Rafa, porque um camarada uma vez, ele chegou para pregar numa igreja, ele era o convidado. Uhum. E por honra, né, a gente entende que a honra, ela nos traz honra, né? Você quer ser honrado? Honre. E aquele pastor, de costume a igreja, ele deixava uma vaga de garagem para o preleitor da noite. Chegou um cara com um carro muito bonito, importado, encostou na porta da igreja. E todo mundo sabia que aquele cara não era da igreja. Uhum. E alguém perguntou, quem é esse homem? Falou, não sei. Ele desceu do seu carro com uma bolsa de alumínio, aquela pasta de alumínio, um sapato brilhante, um anel de teólogo no dedo, um terno que só ele tinha. Ele passou no meio da igreja e ele sentou lá no altar. E o pastor, dirigindo o culto, dando oportunidade para as pessoas, para o louvor, aquele irmão, ele pegava aquela pasta e ele abria e olhava para dentro daquela pasta e começava a chorar. Algumas pessoas que estavam no fundo da igreja, inclusive o homem que estava na porta recebendo, falou, aquele homem está chamando a atenção demais. Que tanto ele abre essa mala e fecha essa mala. E ele abria a mala e chorava. Aquele diácono foi até o pastor da igreja, puxou o terno dele e falou, pastor, esse irmão que está aí atrás,
Ele não para de abrir essa mala. E isso está incomodando. E o pastor, com muita sabedoria, falou assim, olha, faz o seguinte, deixa ele com a mala dele e presta atenção no culto. Só que aquele homem era o convidado na noite e o pregador que o pastor chamou. E o pastor falou, vamos fazer uma oração. E fez a oração para entregar o microfone para aquele homem. Aquele homem, na hora de pregar, ele não colocou uma Bíblia em cima do altar. O que ele colocou? A mala. Quando ele abriu a mala, lá de dentro ele tirou um chinelo Havaianas com prego no meio, um azul, o outro pé vermelho, tirou uma calça jeans toda rasgada e uma camisa toda suja. E ele pegou e falou, irmãos, a paz do Senhor. É que toda vez que eu vou pregar, Deus manda eu abrir a mala, para eu lembrar de onde ele me tirou. Eu era um menino, agora eu sou um empresário. E a nossa vida é assim. Nós temos que lembrar todo dia de onde Deus nos tira. Você lembra quando você começou e onde Deus te tem colocado? Então nós precisamos entender aonde Deus vai te levar. Amém. Verdade. Amém? Então, assim, eu entendo que você é muito jovem, você tem 24. Eu tenho um filho de 26 e tenho uma filha de 20. Então, assim, você viveu coisas que eu nunca vivi. E você vai ver coisas que eu nunca vou ver. E na vida é assim. E você falou algo aqui que serve para a tua própria vida. Que se nada está acontecendo na tua vida, pelo que nós estávamos conversando alguns minutos atrás, não está nada bem. Nós precisamos guerrear. Porque quando a gente é ferido, aí que nós mostramos quem nós somos. É verdade. Então, talvez nesse momento você entrou nesse estúdio aqui, ferida, machucada, mas lembra uma coisa. Ferido, mas não esquecido por Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, verdade. Deus honra, né, Regis? Oh, glória a Deus. Esse daqui é o pastor Reginaldo aí, uma bênção de Deus aí. Amém. Bibi, pra gente partir para outra parte da pergunta, eu gostaria de saber como as pessoas que vai ver esse programa aqui, esse podcast do _Falar Mais, já segue aí o nosso Instagram, que iniciou quarta-feira passada, né? Quarta-feira. Como que as pessoas fazem para entrar em contato contigo para fazer esse projeto social? Tá. Eu tenho a minha rede social, que é @bibifante. Está aí Vocês na podem tela. entrar em contato. E tenho do Instituto, que é Instituto_Bibifante. É uma ONG? É uma ONG. Que legal. Maravilha. Que é todo o projeto que eu faço, que não tem 1 centavo da prefeitura. Não tem. Nunca teve. Eu nunca quis vender o propósito que Deus tinha na minha vida. Eu sempre quis tirar do bolso. Trocar uma proposta. Nunca. Recebi muitas propostas, mas não era isso que eu queria. Então a gente reunia aqui a família toda. Vamos fazer uma ação de Natal. Vamos fazer. Se achasse patrocinador, beleza. Se não achasse, beleza. A gente vai fazer porque é pro reino. Mas é muito bom quando Deus patrocina os nossos sonhos, né? E ele sempre patrocina. E a gente acha que a gente vai pra ajudar as crianças, na verdade, elas que nos ajudam. Todas as vezes que eu tô assim, pior momento da minha vida, que eu falo, putz, vou desistir, eu falo pra minha mãe, vamos fazer uma ação social. Ela fala, mas agora? Agora, mãe. Pega aí, vamos ver, vamos fazer, vamos montar o cabelo da princesa, vamos comprar uma fantasia agora e eu vou fazer uma ação. Mas bem que você não comprou nada. Nem que eu vá e só dê abraço. Mas eu vou fazer uma ação. E eu saio de lá com a resposta que Deus tem pra minha vida. Amém. Todas as vezes. Todas. Não tem uma vez que falhou. Então eu sei que foi pra isso que Deus me chamou. Glória a Deus. Eu coloquei ao vivo aqui no Instagram. Aqui, o Douglas, ele colocou aqui, maravilhosa fotógrafa. Linda. Glória a Deus. Deixa eu te falar. Você também é muito envolvida na igreja, né? Sim. Você ficou quantos anos no ministério aí? Eu fiquei mais de 9 anos. Tanto no ministério como na TV do ministério. Qual TV que você trabalhava? Eu trabalhava na Rede Gospel. Em primeira mão pra vocês, não trabalho mais. Aí, ó. Primeira mão, hein? E qual dia você saiu de lá? Hoje. A gente tá gravando esse pod no dia 11 de dezembro. Isso. É uma gravação, tá, gente? Você vai estar assistindo ao vivo. Mas ela assinou a sua demissão hoje. Sim. Não é a demissão do reino, tá? É a demissão de um trabalho. Jamais. O reino, ela tá registrada, aprovada e o céu tá esperando nós. Amém. Você saiu dessa TV, então tá aberta a propostas, hein? Pode falar mais, Nova Tietê. Deixa eu te falar. Você foi uma das coordenadoras da Marcha para Jesus aqui em Guarulhos. Sim. Por quanto tempo você já tá nesse trabalho? Bom, a gente pegou a marcha para fazer esse ano,
foram 10 meses? Aproximadamente 10 meses que a gente teve para montar o projeto da Marcha de 2023. A marcha sempre foi conhecida como a segunda maior marcha, a de Guarulhos, né? E o ano passado foi, tipo, um fiasco. Muita coisa aconteceu e poucas pessoas foram atingidas de uma maneira positiva. Então, Deus designou esse projeto na minha mão. E junto com os meus pais, com toda uma equipe de coordenação, porque uma coisa que eu falei muito lá no palco é que ninguém faz nada sozinho. Verdade. Então Deus preparou, assim, certinho, as pessoas corretas para colocar em cada ponto, pessoas que começaram com a gente e não terminaram com a gente o projeto, porque não era o propósito de Deus. Então, a gente realizou a marcha dia 9 de dezembro, né? Foi quase junto com o aniversário da cidade de Guarulhos. A gente encerrou ali consagrando a cidade ao Senhor Jesus. E 5 vidas aceitaram a Jesus. Pessoas levaram a sementinha que foi plantada nos seus corações. Glória a Deus. As pessoas do evento, foram 3 dias de evento com a mesma estrutura. E eu ouvi de pessoas assim, ontem era bebida, era as pessoas se pegando, ficando, se prostituindo, usando drogas. E hoje eu fiz questão de virar à noite, mas eu fiz questão de estar aqui na marcha. E eu tô sentindo uma atmosfera totalmente diferente. E eu preciso desse Deus aí. Uau. E aí é pra isso que a gente quis fazer o evento. Não era pra engrandecer o homem, pra me engrandecer, pra engrandecer quem fosse. O pessoal da coordenação, pelo contrário. A gente fez para que as vidas fossem alcançadas, para que a cidade fosse consagrada ao Senhor Jesus e que ele recebesse o mérito todo, porque, na verdade, foi ele que capacitou a gente para chegar até aqui. Amém. Muito legal. Deixa eu te falar, você prossegue na marcha ou não? Prosseguimos, A marcha é de Jesus. Sim, mas se não for com o nome Marcha para Jesus, a gente faz um outro nome. Marcha de Jesus, Olha com aí. Jesus. Enfim. Você saiu marcado dessa marcha? Muito marcada. Tipo Jacó, assim. Olá, ele fala... Jacó. A Bíblia diz no livro de Gênesis 32, 22, que Jacó ele lutou com o próprio Deus, né? Ele estava marcado e muitas vezes quando a gente está marcado ninguém entende, né? A gente chora, a gente grita, mas Deus está sempre preparado para mudar a nossa história, né? Mesmo marcado. Eu entendo que a gente está marcado, mas não esquecido. Amém. Eu tenho vivido um processo que eu vou contar aqui para vocês em primeira mão. Olha aí, hein? Foi ontem, que dia que foi o primeiro show lá na Oito. Teve a marcha, mas teve um show antes, né? 8 de dezembro. Dia 8 eu tava naquele lugar, passando com o meu carro, e eu achei 5 mil reais. 5 mil reais. Caramba. E aí entra aquilo lá, o que você vai fazer? E eu achei o dono. E algumas pessoas disseram, não entrega, não faz isso. Eu fui até a casa do dono e entreguei o valor para ele. Porque eu entendo, quando Deus tem um propósito para nos levar, o inimigo ele vai te provar naquilo que você está precisando. Então, assim, eu falei, puxa vida, né? E eu postando aquela situação que eu mostrei para vocês, uma pessoa está fazendo uma construção e nós estamos ajudando. Lembrando você aí, quiser ajudar também, eu vou passar um vídeo depois para você dar uma olhada. E eu falei, puxa vida, né? Eu passando por isso, e o rapaz falou assim para mim, quer fazer um vídeo agora? Aí eu peguei e falei, não. Porque aquilo que te promove não te leva pro reino. Verdade. No momento que eu falei, vou fazer um vídeo aqui, eu, humanamente falando. Aí Deus falou pra mim, aquilo que te promove não te leva perto do reino. E eu falei, é isso. Então muitas pessoas se promovem com momentos, né? Com uma foto no Instagram, com a oportunidade que tem de conhecer a Bianca, sua família. Fala, pô, eu vou conhecer ela porque ela vai me aproximar de fulano. Sim. E quando você se aproxima, a pessoa, pô, não me ligou mais. Então, assim, é igual você falou, as propostas vêm, mas o propósito, ele permanece. Então, a gente fica feliz, porque você não tem se vendido, se corrompido. Sim. Eu sei que você tem lutado, tem colocado uma luva de boxe espiritual para tentar enfrentar, e a gente fica feliz. Eu falo pros meus amigos que hoje eu sou pessoa de poucos amigos. Se é uma pessoa que Deus me aproximou perto, foi o Rafa, sabe? A gente sempre se falou, mas a gente nunca teve próximo. Verdade. E a gente se falava em zap, às vezes ele mandava mensagem, eu não respondia, eu mando para ele, não responde, mas a gente responde depois de algumas semanas. E quando eu comecei esse podcast, que a gente começou, foi a primeira pessoa que eu fui na casa. Pensou. Sentou eu, a Leti, a esposa dele, e eu falei, Rafa, vamos comigo. Ele falou, meu, não vou agora.
E aí Deus falou comigo assim, aguarda. E aqui o Abner sabe, passou 2 pessoas. Primeiro tinha um rapaz chamado Falcão, que a gente fazia meio que uma brincadeira, e o Joãozinho, que é um menino de Deus mesmo. Sim. E eu falei, Rafa, o João não vai hoje, eu preciso de você lá. E eu falei, Foi. pronto, tá feito o propósito, era isso. Então, assim, nada foge do tempo de Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu falei, chegou o tempo e o ano que vem nós temos muita coisa para fazer e trabalhar. Certeza. E eu falo, minha filha, a gente está vivendo uma situação e minha filha falou para mim assim, pai, você viu o que Deus fez na nossa família? Você morou sozinho, você casou com a mãe se formou, o Gabriel foi bombeiro, e quem imaginava eu estar supervisionando uma empresa e fazendo veterinária sem condições nenhuma? Esse é o Deus que nós servimos. Amém, glória a Deus. Então, assim, nada foge do controle de Deus. O Rafa, quando eu conheci ele, eu sempre puxava a orelha dele. E o amigo verdadeiro é esse. Verdade. E é aquele que fala na cara. Sim. Fala, ó, eu não gostei dessa atitude. No momento a gente vai ficar bravo, que é quem gosta de ser corrigido, né? Mas eu entendo que Deus, a gente aprende que ele corrige quem ele ama, né? Então, eu entendo que a marcha para a tua vida, nesses 10 meses que você falou, só foi uma porta para Deus te apresentar para algumas pessoas. Com certeza. Sabe? Às vezes aquilo, desculpa eu te falar, mas aquilo não é morada. Tem lugares que não é morada, é apresentação. E Deus, ele nos apresenta. Eu falo assim, quando eu me candidatei ao Conselho Tutelar, algumas pessoas falavam assim, ixi, 100 votos. E Deus, o plano não é dele, o plano é meu. Outro. E aí eu falava, Rafa, eu tô eleito, pode ficar tranquilo, Verdade. eu tô eleito. No dia que a gente estava no lugar onde estava sendo a apuração, tinha pessoas com seu apoiadores. Quem eram os meus apoiadores? Eu, a minha filha, minha esposa e o Rafa que chegou lá. Eu fui o 3º mais bem votado de Guarulhos da minha região. E aqueles que não acreditaram, Deus fez o quê? Apresento para sentar na mesa. Então é isso. A gente tem que ser perseguido, sabe? A perseguição, ela nos ensina. Sim. As feridas, ela nos ensina. Ela fica marcada. Você vai olhar, opa, já fui marcado aqui. A cicatriz fica, mas... Exatamente. E é exatamente o que você tem vivido. Você está preparada. Eu te faço uma pergunta. Você está preparada para viver o que Deus tem na tua vida? Eu tô. Então prepara para ser algemada, para ser perseguida, para ser chicoteada, porque o seu nome vai ser reconhecido muito ainda aqui. Eu creio. Eu tô te dizendo isso com toda experiência que eu tenho em Deus e toda assim, tô cheio de Deus aqui mesmo, e é uma coisa que esse programa não é evangélico, tá? Nosso programa não é evangélico. Deus, ele faz essas coisas. Eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, e quando a gente tá fazendo um trabalho em algum lugar, a gente tá lá para fazer, né? E eu tô te dizendo com toda a autoridade de Deus. Amém. Deus tem coisa muito grande para você, não só para você, para sua família. Então, assim, quando a gente... eu falo assim para minha esposa, em todo lugar que nós entramos, a gente incomoda. Sim. Porque, assim, as pessoas falam, não tem pessoas especiais para Jesus. Tem pessoas especiais para Jesus, que Deus escolhe para levar em alguns lugares que Exatamente. O Rafa não vai estar lá, que a Letícia não vai estar lá, que eu vou estar lá. Mas você está lá. Quem imagina, Regis, você se vestiria de príncipe para entrar dentro de uma favela? Eu? Não. Mas Deus preparou você para fazer isso. Então, através disso, Deus vai te honrar muito. Tenha certeza. Esteja preparada para ser autoridade aqui em Guarulhos. Amém. Eu Amém. creio. Deus te abençoe. Eu creio. É isso aí. Você que vai acompanhar esse podcast, fica ligado lá no Instagram da @bibifante. Você vai ver a trajetória dela, o arroba dela está aqui, o Abner colocou, e você pode já segui-la e acompanhar um pouquinho mais da sua história, da trajetória dela, o que fez a Bibi tomar esse rumo, né? Hoje entrando nas comunidades, levando um amor. E também agora vamos falar de uma parte que todos nós aqui já sabem, que é uma área que ela ama, que é a área da comunicação. Sim. Fala pro pessoal que vai assistir a gente aí um pouco mais o que levou você a se formar em jornalismo, a se dedicar nessa área de comunicação. Bom, eu sempre amei falar. Como eu disse, tenho 2 irmãos, eu sou a do meio, o mais velho e o mais novo. E a gente é muito diferente, assim. A criação foi a mesma, mas a gente é muito diferente. Então, eu sempre fui a mais aparecida de todo o grupo.
Então, sempre falava, sempre ia cantar, sou compositora, o que precisasse eu me jogava mesmo, era ousada, sempre fui assim. E comecei assim, numa marcha para Jesus, inclusive. Olha aí. Entrei ao vivo para 3 milhões de pessoas pela primeira vez, porque um rapaz responsável chegou e falou, você é repórter? Eu falei, eu sou. Eu não era naquela época. Eu falei, mas eu sou. Aí ele falou, vamos entrar então. Eu entrei ao vivo para 3 milhões de pessoas, Uau. com aquele barulho que não dava para entender nada do que a pessoa tava falando, eu entrevistando a pessoa. E Deus bradou tanto e começou a agir nessa área na minha vida. Eu comecei a estudar, comecei a conhecer e aprender. Mas eu tenho uma coisa que me marca muito. As pessoas até falam, mas tudo você coloca Jesus, né? Mas não tem como eu não colocar ele. Desculpa, eu tenho que colocar ele em tudo. Eu não acho que eu tinha nascido para isso, para comunicação. Dizem que todo mundo nasce com um dom. Eu não acho. Eu acho que Deus implantou depois esse dom em mim e falou assim, olha, eu tô te dando voz para que você chegue, para que você fale, para que você para que a sua voz chegue no ouvido das pessoas e que eu sopre ela e que uma geração escute e que seja referência e foi me colocando nessa área de comunicação. Eu trabalhei 5 anos na Rede Gospel, saí, fiquei 3 anos na comunicação da prefeitura aqui em Guarulhos, fazia toda a parte de anúncios na prefeitura, né? Era a cara do Instagram e das redes sociais da prefeitura. Voltei para a TV, fiquei 3 meses e hoje, dia 11 de dezembro, eu saí. Mas creio que quando as pessoas falam para mim, nossa, mas você nasceu para isso. E eu penso, cara, Deus fez. Até a questão da voz, eu tenho uma experiência muito grande. Meus pais são pastores, como eu disse, e eles sempre sofreram muito na igreja com a questão de levitas. Levitas sempre foi um problema. Então, eu lembro uma época que a gente tinha uma igreja muito grande e mais de 11 levitas e do nada, na inauguração da igreja, um se rebelou e todos faltaram. E nessa noite eu vi meu pai e minha mãe chorar muito, porque tinha que acontecer aquele evento na igreja e não tinha ninguém para louvar. E eu cantava muito mal. Nossa, era muito mal. E eu, à noite de madrugada, orei para Deus e falei assim, Deus, eu queria cantar para poder ajudar eles. Era tão pouco, eu era menina, criança. E acordei no outro dia rouca. No outro dia, falei pra minha mãe, eu quero cantar na igreja hoje. Eles já pensaram, né, daquele jeito. Putz, ela lascou tudo, né? Ela vai querer cantar, ela não canta, mas amém. Deixaram eu cantar. E aquele dia Deus mudou a minha voz. Uau. Isso foi uma das milhões e milhões de experiências que eu tive com Deus, porque eu tenho uma coisa, não sei se é tão bom, eu sou um pouco teimosa. Então, Deus às vezes faz umas coisas maiores para que eu passe, sabe que eu vou aguentar, para que eu me levante mais forte e siga o propósito. Então, às vezes eu preciso passar por essas coisas, como a gente tem conversou antes aqui, muitas coisas aconteceram nesses últimos dias e foi necessário. Nos faz mais fortes e a gente foi aprovado. Inclusive, você foi aprovado no dia 8. Sim. Verdade. Fomos aprovados para viver o que Deus tem para nossa vida. Amém. Amém. O processo, ele nos fortalece. Fortalece. É necessário, né? Sem um processo, nós não aguentamos nada. O que vai vir. Tudo é um processo. Uma massa de bolo é um processo. Exatamente. Você precisa bater a massa para ela crescer. Colocar o fermento para colocar ela no fogo para ela crescer. Se a gente não passa o processo e pula tudo, a gente não dá valor para nada. E vai um recado para você aí que está vendo, que vai ver esse programa aqui do Pode Falar Mais. Você que está passando qualquer processo, não importa aquilo que vem para abalar a sua estrutura, continue firme. Porque o processo, ele só serve para te impulsionar. Com certeza. Porque Deus, ele já colocou a mão no seu projeto. E nada vai parar aquilo que Deus está preservando na sua vida. E, Bibi, quero fazer uma pergunta também. E também anunciar que você acabou de mencionar que faz diversas propagandas, né? Sim. Inclusive, ela fez para Escapine Digital, né? Fazendo propaganda Escapine Digital. Então, você aí que está precisando de uma locutora, comunicadora, apresentadora, está aqui a Bianca, mais conhecida como Bibi Fante. Fala para nós como surgiu isso daí de as empresas... eu já vi
alguns amigos meus falando do seu trabalho. Sim. Foi através do Osman, né, que ele Sim, eu lembro. me apresentou o seu trabalho e começou a mostrar alguns trabalhos seus, que nós da Escapim Digital também, opa, peraí, tem talento e é uma cara muito conhecida que vai agregar muito valor. Sim. E foi que nós também tivemos a ideia de chamar você e deu muito certo. Fala pro Pode Falar Mais aí, esse projeto que você tem também de ir nas empresas e também de falar dos produtos para gerar mais valor. Tá, hoje em dia essa parte de internet é tudo, na verdade, né? Antes a gente tinha que escrever carta. A gente não, porque eu sou muito nova, acho que eu não peguei essa parte, mas... Olha eu chamando vocês de velho, vocês viram, né? Não devia saber nada. Via só te elogiando aqui. E eu aqui, eu tô... Deixa pra lá. Não, gente, foi, né? Vocês entenderam. Porque ela vai falar, você deve ser meu pai. Mas você que falou isso. Você falou. Não. A gente tem que aproveitar e saber usar a internet, né? As pessoas usam a internet, acho que às vezes, muito, muito ruim, para as coisas ruins. E eu comecei a aproveitar a internet e fazer essa parte de digital, de blogueira, né, que dizem, né? E blogueira, isso. começou a dar muito certo. As pessoas começaram a seguir e querer saber o que eu vestia, o que eu comia, o que eu passava, onde eu estava indo, o que anunciava o meu trabalho, o meu dia a dia, a família, os projetos sociais. Então aí eu comecei a investir nisso e ainda invisto muito pouco. Acho que eu poderia investir mais. Vou começar a me policiar com isso, inclusive. E acompanhar uma pessoa hoje em dia que é verdadeira é muito difícil. Porque ninguém vai na rede social para falar, putz, tô com dívida. Putz, não tô bem. Hoje meu dia... Gente, a gente posta o que a gente quer que as pessoas saibam, né? Exatamente. E sempre tá tudo muito lindo, o relacionamento tá muito lindo, tá tudo muito maravilhoso. E aí entra a questão também das invejas das pessoas. A rede social é uma arma muito boa, mas também é uma arma que pode destruir muita gente, as famílias e a nossa vida. Então, eu tenho aprendido a lidar com a rede social no meu serviço pessoal, né, para minha vida pessoal, assim como vocês lidam e entendem sobre, mas é uma potência muito grande. Na mão certa, a rede social se torna algo muito grande. E você já recebeu muitas críticas já referente ao seu trabalho? Acredito também ter muitos elogios. E o que você tira como exemplo disso? Porque tem pessoas que só vão te seguir para questionar. Sim. E tem, claro, os apoiadores ali que vão incentivar, impulsionar. Continua, não desista. Como é que funciona hoje isso na sua vida? Existe esse tipo de pessoas também nas redes sociais? Sim, muito. Não só na rede social. Na verdade, até no boca a boca, porque a gente sabe que como Guarulhos é. Guarulhos é tão grande, mas ao mesmo tempo é um ovo. Todo mundo se conhece, ou todo mundo já passou Verdade. um dia por alguém, vai conhecer. E eu acho que hoje... Eu vou falar um memezinho que eu falei primeiro esses dias. A Bibi tá igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Então vai ser assim. Quanto mais vai falar mal, claro que a gente vê algumas perguntas, algumas respostas, e a gente fala assim, pô, isso aqui eu posso me policiar, vou agregar, vou mudar, vou melhorar. Mas nem tudo é construtivo, né? Às vezes as pessoas fazem só pra destabilizar a gente. Então a gente tem que ter o nosso foco certo do que a gente quer, saber quem a gente é, principalmente quem a gente é em Cristo. E o resto é resto. Verdade. A gente nasceu pra incomodar, né? Exato. A gente incomoda. Se não está incomodando é porque... a gente já Tem falou algo coisa errado. A gente já falou É o nosso um pouco dilema atrás, né, mano? Você já ouviu aquela historinha que contar pra vocês, pra não dar risada? Olha lá. Ó, piada, hein? Eu tava esses dias no clube do Vila Galvão, um senhorzinho bem mazarope mesmo. Cruzou as pernas do meu lado. Aí ele falou assim... Ele falou, você é religioso, né? Mas pode contar uma piada? Eu falei, pode sim, pô. Ele falou assim... Eu tenho sogra, eu amo minha sogra, pelo amor de Deus. Ele falou assim que o cara morreu e foi pro céu, cara. Chegou no céu, o cara falou assim... Quando ele chegou, disse que estava São Pedro na porta. Aí eu falei, mano. Aí ele falou assim... Quando ele foi entrar pra dentro, aí o cara pegou e falou assim, ó. São Pedro falou, ó, pra entrar aqui, você tem que soletrar um nome que eu vou te falar.
Aí o cara, ele falou, né? É só chegar e entrar no céu, né? Falou, qual é o nome? Ele falou, amor. Ele falou, fácil. A-M-O-R. Aí ele falou, tá certo, você vai entrar. Aí ele falou, só que São Pedro falou assim, eu preciso ir ali, você fica aqui na porta. Ele falou, beleza. Ele falou, é a mesma coisa. Se chegar alguém, você fala pra soletrar. Pra soletrar o quê? Amor. Quando vem vindo, quem vem? A sogra. Aí o cara falou, não acredito que a minha sogra veio pra cá. Eu não acredito. Eu falei, e agora? Quando chegou, eu falei, e aí, o que você tá fazendo aqui? Você veio pro céu, vim. Aí ela falou assim, não, vou entrar. Eu falei, não, você não vai entrar, tem que soletrar um nome. Eu falei, qual é o nome? Ele falou, Arnold Schwarzenegger. Esse cara é... Do nada. Do Ney. Então, você vai entender. Você vai entender. Acho que eu ia pro inferno. Boa, você vai entender que, cara, aquela, minha sogra é um amor, pelo amor de Deus. Você tem sogra também, né? Tenho. A minha também é um amor. Nós tem sogra, né? Sogro. Não, minha sogra é uma benção. Sogro é uma benção. Sogrão. É. Mas, gente, é só pra descontrair. A gente tá falando muito de marcas aqui, muito de a gente percepção. tem que falar uma coisa Verdade. boa. Uma coisa boa, é só pra descontrair. Mas é interessante, viu? É interessante. É o tiozinho, toda vez que eu chego, ele fala, você é religioso, né? Eu falo, sou, pô. Posso contar uma piada? Eu falei, pode. Ele sempre conta piada pra mim, que eu vou no Vila Galvão de domingo, lá no clube. Então é isso, gente. A gente tem que viver a vida da melhor forma possível. Né? Eu falo assim, que mesmo triste, eu tô sempre sorrindo. Amém. Né? Porque eu entendo de onde Deus me tirou. Sim. Sabe? Teve dias que eu baixei minha cabeça, eu mandava mensagem pra ninguém, sabe? O Abner aí é produtor da gente, eu conversei com ele um dia. E tamo junto, mas tem momento que a gente se reserva. Sim. Né? A gente se reserva. E foi um momento que eu me reservei pra Cristo. A gente começa a ter costumes que a gente volta a ter costumes que a gente tinha, né? Porque quando a gente tem um ministério, a gente fala, eu sou crente, eu oro, eu busco, eu jejuo, Deus está comigo. Aí eu falei pro Rafa, a gente costuma acordar no orar mais, a gente costuma deitar e a nossa oração é de joelho, agora a gente vai orar como? Deitado. Deus abençoe o meu dia e dorme. Pum. E você? Sou crente, sou pastor, sou homem de Deus. Cai no automático. Mas aí Deus vai lá e faz automático. o quê? Coloca assim, aperta e nós começamos a voltar a costumes. Tem crente hoje que nem jejua mais. É verdade. Não é? É verdade. E a gente começa a ter costumes que a gente não tinha, né? A gente falava de oração na igreja, a gente estava, na verdade, estava. Hoje, a gente vai quando a gente passa por uma tempestade, né? Eu tive uma viagem com a minha família e eu prestei muita atenção no mar, né? Sobre as ondas, eu até gravei um vídeo sobre isso. Ela vem lá do fundo, ela vem uma onda muito grande. Sim. E eu falei, pra quem não sabe nadar, quando ela vai na praia, ela vai aonde? No raso. Molha os pés, né? E eu me lembro que essa onda ela vinha muito grande, mas no meio ela ficava um pouco mais fraca e no final ela não servia pra nada. E às vezes a nossa vida é assim, né? Existe pessoas assim. Eu me lembro que quando eu fui num sítio com a igreja e eu nunca tinha entrado em uma piscina. Na minha época era diferente, né? Hoje, qualquer lugar que você vai, um clube tem uma piscina. Eu moro em frente ao Sesc. E eu falei, puxa vida, meu. E eu não tinha... Minha mãe, na época, os meninos da igreja tinha aquela... Hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente, quando você participava de uma coisa na igreja, você não tinha dinheiro, um grupo se reunia e pagava pra você ir. E eu falei, puxa, eu vou, mas o que eu vou comer? E aí pagaram tudo, eu fui. E eu falei, eu vou entrar na piscina, eu não acredito, cara. Eu vou entrar na piscina. E já ouviu aquela historinha da nossa época que a alegria de pobre ela dura pouco? Choveu nada, giou. Caramba. Aí eu falei assim, eu vou entrar na piscina. Só que tava muito frio. E mesmo calor, eu só tomo banho quente e durmo de cobertor. Eu sou friento. E eu cheguei e Deus permite algumas situações em nossa vida. Isso daqui eu usei porque é uma experiência que eu tive pra minha vida, sabe? Eu cheguei lá e quando eu cheguei, o ônibus chegou, a gente desceu, como é sítio, barro, entrei, tudo, os homens para um lado, as meninas para o outro, dormimos, bagunçamos, demos risada, porque era a primeira vez que eu tinha ido. Quando eu cheguei de manhã, falei, para onde que eu vou? Piscina. Aí aquela fumaça de geado em cima. Isso foi a experiência que eu vivi. E eu peguei e falei assim, não vou entrar na piscina, mas vou pôr o pé na água. Eu catei meu pé e enfiei dentro da água, fiquei balançando, todo feliz. Né? Naquela época não tinha câmera, né? De celular. Aí chegou um menino, e ele pegou e
colocou a metade do corpo e ficou lá. Eu falei, rapaz, ele entrou mais do que eu. Só que nisso veio um rapaz, amigo nosso, o nome dele é Batista. Inclusive ele que me deu a calça pra mim no evento lá. Ele tirou a camisa e mergulhou. E às vezes a gente tem que ser assim na presença de Deus. É verdade. Algumas pessoas só põem o pé, outro coloca a mão, mas alguém vai lá e mergulha, que é doido. Então isso é o evangelho. É verdade. E quando a gente mergulha, a gente se fere. A gente se machuca. A gente... É assim, o evangelho ele é uma renúncia constante. Todos os né? dias. Todos os dias você tem que renunciar. Porque quantas vezes alguém vai lá e fala, pá, você fala, eu vou retrucar, Jesus, não, vira outra face. É. E você sai de lá, eu devia ter falado, você devia, mas eu não te escolhi para falar, eu te escolhi para ouvir, para ser confrontado. E aquilo que mais nos machuca é onde as pessoas vão nos confrontar, sim, que é o nosso caráter, é apontar sobre coisas que você não fez. Sim. E às vezes a gente vai ter que passar por isso mesmo, né? Eu acredito que você, o Rafa, nós, sua mãe, com o ministério dela, teve que engolir muita coisa para chegar onde chegou. E tem gente que quando a gente tá fazendo, fala, meu, não vai dar certo. Não vai dar certo. Que doida, de onde tá tirando isso? Exatamente. Alguém avisa. Exatamente. E assim, você é uma jovem, cheia de sonhos, sim, cheia de planos, cheia de um futuro aí brilhante pela frente, né? E como que foi para você voltando na marcha? Porque, assim, é uma batalha muito espiritual. Muito. Muito. Verdade. Você viveu isso na própria marcha, né? Na própria marcha. Na própria marcha. Porque, assim, você entende que antes de você... quando você apareceu, antes de você, teve outros. Sim. E tem gente que vai estar... Tem um louvor que o pessoal fala... Não tem nada a ver, não vou nem falar pra não... Mas deixa pra lá, pra não virar polêmica. Mas tem alguém na arquibancada que tava torcendo pra dar errado. É. Não é? Porque o mundo espiritual, ele é... E tinha mesmo. O mundo espiritual ele é muito louco, sabe? Ele é muito louco mesmo. E as pessoas brincam com ele. Brincam, porque assim, eu sou do tipo da pessoa que eu fico feliz pela conquista. E eu falo pro Rafa que o norte que a esposa dele deu pra vida dele, né? Eu falo pra ele, assim, eu conheci a Lê, e a Lê achava que eu não gostava dela, né, Lê? Não era? Ah, o pastor não gosta de mim, porque eu sou fechado até então conhecer a pessoa. E eu falo pro Rafa, a minha esposa falou assim, o Rafa tomou um rumo na vida dele que maravilhoso. Verdade. Sabe? E a gente fica feliz quando a gente vê o nosso amigo, ele voando, sabe? Eu falo, puxa vida, que legal. Quando ele posta alguma coisa, eu falo, que legal isso. E tem pessoas que, ao mesmo tempo que tá torcendo, é igual time de futebol, tem dois times, né? Tem aquele que você vai torcer... Tá contra você, né? E tem aquele que tá contra. E para você, tão jovem, porque tem que ter uma estrutura, uma base, que é o que eu te falei, enquanto você tá lá, a mãe e o pai está de joelho, orando por você. Quantos não você levou? Muitos. Quantos apontamentos você levou? E quantas pessoas olhou para você e falou assim, desiste. E qual foi a tua resposta? Não vou desistir. Se Deus me chamou para isso, eu vou até o final. Todas as respostas foram essas. Mesmo que quando eu chegasse em casa, eu falasse assim, poxa Deus, hoje aconteceu isso. E agora? No dia seguinte ele respondia. Na madrugada ele ia fazer eu acordar no horário que tinha que acordar para responder. E assim... E hoje em dia, por eu ser jovem, eu ouvi muito também a questão de... Ah, essa pirralha aí, da onde ela surgiu? É sobre a estrutura. Da onde surgiu, cara? E como que ela pega um negócio desse tamanho? Minha mãe mesmo fala assim, Bianca, você se mete em cada BO? Porque você pega cada coisa que eu não pegaria. E eu falo, não, mãe, eu vou fazer. Você gosta de desafio, né? Você gosta. Eu vivo por desafio. Se eu não tô desafiada no lugar, já não me serve mais. Eu não consigo ficar acomodada. Sabe aquele lance do morno? Deus vomitaria? Eu não consigo ser morna. Entende? Cri. Fazer uma pergunta que é referente a isso. Você agora tem um currículo muito, muito forte. Sim. Né? Graças a Deus aí, você falando e hoje jornalista, tem um projeto maravilhoso, apresentou um evento que é conhecido nacionalmente. Então, ou seja, mundialmente. Mundialmente. Então você teve bastante visibilidade junto com o pessoal da sua equipe. E para quem está iniciando,
qual o seu conselho, mesmo você sabendo de todo o processo, que é doloroso, do processo onde as pessoas duvidaram de você, duvidaram se realmente ia acontecer, seja na TV, seja na Marcha para Jesus. O que você fala para esses jovens também que estão iniciando? Conheço bastante amigos meus também que eu vou encaminhar para eles que estão nessa área de jornalismo, que vão enfrentar esse tipo de batalha. Qual é a sua resposta e qual é o seu conselho para essas pessoas que vão olhar para você e vai se identificar, vai precisar de um conselho, de uma pessoa que viveu e não desistiu? Eu acho que o principal conselho é entregar sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Ele nunca vai te dar um caminho errado. Não cai uma folha sequer de uma árvore se ele não permitir. Um fio de cabelo nosso se ele não permitir. E o segundo conselho é dizer sim para as coisas. Aprender a dizer sim. Ser ousado. Enfrentar. E como que é pra você? Uma pergunta que a gente falou. Eu sou polêmico, né? Eu tô vendo. Assim, ele tá anotando tudo aqui, viu, gente? Eu anoto. Então, vamos lá. Você, tão jovem, tá, casada. Sim. E pra algumas pessoas, eu acredito que você já recebeu esse conselho. Viva o seu casamento, né? Vai viver porque você é muito nova. E você deixar de viver seus sonhos pra fazer o sonho de pessoas ser realizado. Ou seja, tem uma criança, você falou, porque na minha época mesmo, vou falar pra vocês que na nossa época era o seguinte, você viveu isso, todos nós vivemos isso, esperava o dia do Cosme e Damião, lembra? E hoje a gente entende o que é, não é? Meu Deus. Não é verdade? E pra gente é uma coisa, porque a criança, ela é inocente. Sim. Ela é inocente, e quando você chega lá com o seu carro, seja com a sua sacola, ou não sei como você chega, mas a criança poder sorrir e falar, alguém veio aqui, porque a criança, às vezes, ela não precisa de um pirulito, ela precisa de um abraço. Porque ela não tem isso na casa dela. Sim. Aí você chega, a pessoa pensa que vai sair lá de dentro daquele carro, um mulherão, aí sai uma menina, cheia de sonhos, cheia de projeto, deixando de estar com a tua família, com o teu esposo, viajando, passeando, para trazer o sorriso no rosto de uma criança. Alguém já disse para você? Vai viver o teu sonho. Recentemente, até um amigo, né? Eu falei pra ele alguns projetos e sonhos e ele falou pra mim assim, não, cara, você acabou de casar. Vai viver essa família. Quanto tempo você tem de casado? Eu tenho 5 meses. O quê? 5 meses. Tá em lua de mel, mulher. Mas, gente, eu acho que isso aí também eu nunca falei em podcast, meu Deus. Eu já fui casada. Primeira mão aí. Eu já fui casada. Certo. 4 meses com uma pessoa. Eu fiquei num relacionamento 3 meses. 3 anos. E me casei por 4 meses. Nesses 4 meses, aconteceram muitas coisas. Eu enfrentei muitas coisas. Inclusive, toda aquela parte que vocês estão vendo aqui no meu Instagram. Tô tentando aqui o meu Instagram. E vocês vão ver, eu postei um vídeo falando sobre o que as mulheres sofrem. Desde assédio, violência, tudo. Então, eu já passei por isso. Num relacionamento. E quando foi pra eu me separar, por exemplo, por ser da igreja, eu ouvi muito a questão de assim, Deus é o Deus da família e você não pode separar. Aí eu falava, como eu não posso separar? Você não pode separar e você tem que aturar isso e orar por ele e vai aturando. Atura a agressão, atura o abuso verbal, atura. Deus não gosta de segundo casamento, Deus não permite. E eu tive que me posicionar perante a igreja, por ser uma filha de pastor. E segurei a onda, me separei. E Deus trouxe uma pessoa do meu passado, que era realmente o amor da minha vida, de volta pra minha vida. Que lindos. Por isso que eu falei que eu tô casada recente, mas a gente já tinha uma história muito grande. E eu ouvi muito, larga, eu não sei porque você pegou a marcha é BO, vai ser muito grande. Ai, você tem tantas coisas, tantos sonhos pra viver. Ai, você podia estar viajando e você tá gastando seu tempo entregando panfleto pra chamar o povo pra ir na marcha. Ai, mas você poderia contratar gente pra colocar uma faixa, subir num poste e colocar uma faixa do evento. Mas por que você fica até de madrugada? E a gente que
colocou faixa, saía de casa, colocava gasolina, visitava as igrejas, sem chegar numa igreja e falar assim, olha, eu preciso de ajuda financeira sua para fazer o evento. Não, eu preciso da sua ajuda sim, de você chamar o seu povo e a gente se unir e ser uma só igreja naquele dia. E tanto esse projeto como a marcha, que graças a Deus aconteceu, independente de tudo que o diabo tentou fazer, ele foi envergonhado, porque vidas foram alcançadas, famílias foram alcançadas. Você sabe que, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu cheguei na marcha 8 horas da manhã, umas 8h30, né? Lá no Bosque Maia. E eu não chegava, gente. Não chegava. E eu falei assim pra Deus, com medo, eu mandei pra minha mãe, putz, acho que não vai vir gente. E eu falei pra Deus assim, pai, hoje eu deixo todo o meu ego de lado, a minha postagem bonita no Instagram, com a marcha cheia, e eu quero entregar minha oferta pro Senhor. Tudo até aqui nesses 10 meses foi pro Senhor. Então, se vir uma pessoa, e essa pessoa reconhecer que o Senhor está aqui, é o que me importa. Eu tava em cima do trio, uma amiga minha, que ela não é evangélica, a família é evangélica, ela não gosta de evangélico. E ela foi porque o filho dela é. E ela falou assim pra mim, eu nunca senti tanto a presença do Senhor. Eu senti vontade de ir em todas as marchas do mundo, eu senti vontade de visitar a igreja, eu senti o Espírito Santo, eu senti a gente passando com o trio. As pessoas foram chegando, gente. Era absurdo, começou a encher, e depois eu não via mais a avenida. Tinha muita gente. E as pessoas nos prédios dando tchau, filmando, orando, estendendo a mão, gritando amém, aleluia. E ela falou, cara, eu senti tanto Deus. E eu precisava disso pra minha vida. E na hora deu um start assim na minha cabeça. Você pediu, não pediu? Amém, olha. E não foi uma vida, foram várias. Então, Deus surpreendeu. E para essas pessoas que falaram, e podem continuar falando, elas têm o direito de dar a opinião delas. Agora, eu tenho todo o meu direito de seguir ou não. Seguir ou não, Forte. exatamente. E a única pessoa que eu vou seguir é Jesus. Pergunta. Vamos Vai. lá. A gente já falou de perseguição, de marcas, Todas as de perseguições. desistência. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vai. E os oportunistas? É o que mais tem. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você responde se você quiser, tá? Olha aqui. Você responde se você quiser. Vai. A gente sabe que aqui em Guarulhos a gente temos um prefeito, Sim, certo? nós temos. E não sei se você tem relacionamento, se você não tem, mas qual foi a ajuda da prefeitura de Guarulhos para a marcha? Pra marcha, É, não teve. Não teve ajuda prefeita. não. Nós tivemos... Aconteceu um licenciamento, Certo. onde uma empresa privada venceu e ia realizar um evento. Certo. A marcha já estava com toda a documentação feita. Então, foi a primeira vez que foi feito um evento tão grande, né, na Transguarulhense, de aniversário da cidade, um evento secular, nunca tinha feito ali naquele local. E a marcha estava no meio desse cronograma deles. Então, a marcha entrou no meio do cronograma deles, mas não foi um evento prefeitura. Tanto que eu fui chamada para apresentar o evento como apresentadora por experiência, por ter ajudado e ficado amiga até do pessoal da empresa. Isso é muito, muito demais. Porque, realmente, Deus une propósitos. A gente conheceu tantas pessoas, né, mãe? Muito legais, não são evangélicas, mas que viram a diferença de quem é e quem não é. Olharam pra gente e falaram assim, meu, chamei você aqui, nem preciso falar nada, mas só de vocês estarem aqui, muda a atmosfera e eu quero vocês perto, né? Ah, passou a marcha, não tem problema. Eu não sou nem daqui, de Guarulhos, mas eu quero ter contato com vocês. Quanto que é mais ou menos gastado em uma marcha? pra Nossa, Jesus hoje? é muita grana. É. Pra fazer uma marcha, mais de 1 milhão. E vocês conseguiram esses recursos. Deus conseguiu o Muita recurso. gente ajudando assim, Muito, voluntariamente. ninguém faz nada sozinho. Certo. Nada. Tanto, muitas coisas a gente tirou do nosso bolso. Da coordenação. Então, Quanta equipe? 10 pessoas? Tinha equipe? Em 10 pessoas a gente fez. a gente já tá olhando pra lá porque tem alguém... É porque minha mãe tá Mãe tá dela ali. Não é tá Deus ali. não falando. Não é com Deus não, tá, Espírito. gente? Senão daqui a pouco vocês vão falar, nossa, tinha um anjo lá no estúdio. Tinha não. Não é minha mãe. Tem um anjo aqui, o Abner ali que fica controlando nós aqui, ó. Minha mãe. Tá ali no canto ali. Eu vou te fazer outra pergunta. Vai. Polêmica. Ai. Eu gosto. Quando a gente se trata de evento, a gente trata, o Rafa trabalha com evento, eu falo pro Rafa às vezes, eu falava pro Rafa, vem que você vai ver.
Algo que acontece e às vezes a gente não ganha nada, né? Você sabe. Às vezes, né? Muitas sempre, vezes. né? Mas vamos lá. Todo mundo saiu ganhando nisso. Com certeza. O reino é o principal. Amém. E quando as pessoas olham, eu quero que você fale isso, porque eu acho que ninguém nunca perguntou isso pra você, o que eu vou te perguntar. Ok. Porque quando a gente fala de reino, hoje a gente tem pastor que cobra pra pegar, hoje a gente tem... Sim, sim. Tem tudo aí do evangelho aí, tem Os Acontece. cantores. tem Sim, os sim. consultores espirituais, faz o Pix, esse negócio Já- aí, essas paradas aí. Uns coach Né? gospel, hein? Tem tudo aí. Hoje tem tudo do evangelho, né? Hoje Sim. tem gente que ele vai na tua casa hoje como membro, amanhã ele já é pastor e tem a igreja dele e assim vai. Vai dar polêmica esse podcast. Tem todo Vai tipo dar- de gente, o Abner tem uma experiência aí como produtor aí, mais de 20 anos aí, trabalhou com um monte de gente, chega a gente aqui querendo ensinar ele, a gente dá até risada. Então tem gente pra todo lado, né? E quanto que você ganhou com isso? Eu ganhei um galardão de 5 vidas que aceitaram a Jesus. Foi esse o meu ganho. Porque assim, eu sei que você ouviu o teu tempo, né? O tempo da gente, todo mundo fala. Aí é uma palavra que eu ouço muito, sabe? Como é o nome da sua mãe? Elaine. Elaine, dona Elaine. Pode chamar de dona? Pode. Com respeito, né? Que tem gente que não gosta. Ah, dona não. Mas senhora Elaine, pastor Elaine, o que a gente mais ouve é assim: perdeu o seu tempo para fazer um evento, quanto que você ganhou com isso? Meu Deus. Deus tá contando tudo aí? A gente, A gente ouviu isso. a gente ouve isso, sabe? Porque assim, o que que você ganha ajudando uma pessoa? O que que você ganha tirando do teu bolso e investindo na vida de alguém, né? E assim, hoje, o Bibi, é esse evangelho que eu vivo, sabe? Eu falo pra minha esposa, eu fiz um propósito, que vocês vão ver, eu vou filmar isso, que é uma coisa minha, tá? Eu fiz um propósito com Deus. Você vai ver isso, eu não vou contar, porque senão as pessoas pensam que eu tô me promovendo com isso. Tá. Mas eu fiz um propósito, de janeiro pra fevereiro, eu fiz um propósito, e eu vejo que a gente pode ajudar muito. Sim. Eu vou te falar assim, as pessoas falam, por que você não abre uma igreja? Que eu acho que é uma coisa muito séria. Eu acho uma coisa muito séria. Muito séria. A gente estava conversando um pouco tempo atrás, como que é o nome do pastor? Eu falei para a senhora, o Hermínio. Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Eu admiro demais ele. E hoje, a visão que eu tenho de igreja, eu vou falar para vocês, e eu vou realizar esse sonho. Eu abri uma igreja, é muito louco que eu vou falar aqui, com mercado dentro. Como que é esse mercado? Com doações dos irmãos. Você doa Ótimo. um açúcar, você vai doando, vai lá, tem um mercadinho no fundo. Um mercado comunitário. Quando a pessoa chegar na igreja e está precisando, pega o teu carrinho e faz sua compra. Ótimo. Porque assim, a Bíblia fala o quê? Que o dízimo e a oferta é para cuidar de quem? Dos órfãos, da viúva. Sim. E a gente não vê mais isso, Não vê. sabe? A gente vê o quê? O pastor com o carro do ano, sabe? Porque assim, eu entendo assim, que a igreja hoje do século XXI, eu preciso me apresentar bem. Pra ser visto, né? Entendeu? Eu preciso ter um Pra carro sentar do no ano. altar. E assim, desculpa que eu vou falar aqui. Eu aprendi a amar um pastor, mas amar de verdade mesmo. Se a Lê puder até filmar isso daí, um pastor que eu aprendi a amar de verdade. Eu tô aí 20 e poucos anos no evangelho, sou falho igual qualquer um, sabe? Talvez eu machuquei muitas pessoas, sabe? E eu nem sei. Mas assim, o pastor Antônio, da Imersão, sabe? Foi um Imersor Church. isso. Foi um pastor que eu conheci, né? Talvez algumas pessoas podem falar dele, mas pra mim, naquele momento que eu chorei, não foi os meus amigos que são pastores que me abraçou, que eu contei a minha história. Que até hoje eu não recebi uma ligação. Foi ele que eu sentei e contei a minha história. Sim. E ele foi no local comigo, quando que o Rafa sabe que eu tô passando. Ele sentou comigo dentro do carro, ele pegou na minha mão assim, como pastor, e falou, filho, vamos orar? E eu comecei a chorar, de gaguejar dentro do carro, sabe? E ele falou uma palavra pra mim, que eu peguei pra mim, a vida eu carrego. Ele falou assim, o mesmo Deus que fere, é o que cura. Eu falei, uau, pastor. E eu peguei isso pra mim. E ele falou algo pra mim assim, não é sobre dinheiro. Ele sempre fala essa palavra que eu pego, é sobre você fazer o teu voto. E eu falei, pastor, obrigado por tudo e por esse momento que eu tô vivendo de ferida. Porque é nesse momento que a gente sabe, que eu falei pra vocês lá, que são os amigos de mesa e os amigos de oração. Na hora do churrasco a gente vai ter quem fala, eu quero uma passada. No dia de sol, a praia tá cheia. Exatamente. Então assim, o pastor Antônio, pra mim hoje assim,
referência é Cristo. Sim. Mas assim, foi quem me abraçou. E tem me abraçado. Quase todo dia ele me manda uma mensagem. Filho, como você está? Eu não sirvo para ser filho dele, mas o tratamento, sabe? Então assim, teve pessoas que eu contei a ferida e eu só me feri mais. Porque a gente Sempre vai tem. esperar de pessoas que tomam café na nossa mesa, que passou com a gente. E eu entendi que tem pessoas que ela vai tentar voltar, desculpa, ao nosso convívio. Mas não cabe mais. Pronto, Não é cabe. sobre isso. Não cabe mais. É sobre isso. É verdade. Chora não, Rafa. Verdade. Isso mesmo. É isso? É verdade? Tá pensando aqui. Pensando. Que a gente conversa, sabe? Você sabe que você falou a questão do mercado, da igreja. Não é vergonha pra ninguém. Existe... Quando os meus pais se converteram, realmente, eles tinham uma empresa deles e eles perderam tudo. E a gente dependeu de cestas básicas da igreja. E a gente via irmãos falando assim, ô Elaine, ô Júnior, o que seus filhos gostam de comer? Ah, é da Nete? Ah, é da Noni? Ah, é da Noninho? E eles bênção. compravam o da Noninho. Eles compravam o da Nete. A bolacha, qual é o nome da bolacha que eles gostam? E a gente sempre tinha, né, mãe? Cestas básicas, roupas, a gente recebia. Quando a gente não tinha nada. E agora que a gente tem, nem que seja um pouco, o porquê não repartir? Você sabe que eu fiz antes da marcha, um evento muito legal com o pessoal da associação comercial. E foi um rapaz fazer uma palestra e ele deu gratuito a palestra pra marcha. E ele serviu pão de queijo. Ele tava falando da história dele e ele serviu pão de queijo pras pessoas. Sobrou quantos? Uns 400 potinhos de pão de queijo? Eu vi os irmãos da igreja correndo pra comer, pra pegar no final do culto, sendo que eles já tinham recebido e comido. A minha reação foi, fechei as caixas. Falei assim, amor, pro meu marido, coloca no carro. E ele assim, você vai fazer o quê? Aí eu falei, mãe, você quer ir? Ela, vamos aonde? Entregar pros moradores de rua. Aí ela, Bianca, e o Ricardo, agora? Tipo, 11 horas da noite, você vai agora? Eu falei, vou. Tá quentinho ainda, dá tempo de entregar. Não sei o que eles comeram hoje, mesmo se comeram, não comeram um pão de queijo, eu vou entregar. E eu saí entregando. Graças a Deus, em Guarulhos não tem muito morador de rua. E eu fico muito feliz por isso. Mas ainda assim tem. E eu entreguei. Só que eu vi pessoas olhando pra mim ali, falando assim, mas não precisa, a gente pode dividir aí, leva cada um pra casa. Falei, gente, eu não tô pedindo pra vocês irem comigo, não. Ninguém chamou vocês. Tô falando que eu vou fazer. Quando eu fui sair na porta da igreja, tava esse rapaz da palestra e ele falou assim pra mim, onde você tá indo? Eu falei, vou levar pros moradores de rua o que sobrou. Aí ele falou, eu fiz um teste com você. Né? E você passou. Então você imagina assim, a gente é testado o tempo todo pra saber se a gente realmente serve a Deus, se a gente conhece a Deus, ou se a gente finge que conhece e não conhece. Um Deus de rede social não é um Deus. Um Deus do seu quarto escuro, da sua noite, das 3 horas da manhã, esse sim é o seu Deus. Na hora da humilhação é o seu Deus. Claro que Deus é um Deus da bonança, é um Deus da prosperidade, um Deus da alegria. E é isso que a gente deseja para os nossos irmãos. Só que é muito fácil dizer, eu sou de Deus quando o meu bolso está cheio. É verdade. Então, não é? Então Deus está comigo, meu bolso está vazio de Amém, amém. Ele vai estar com você quando o bolso está cheio também. Glória gente, a gente tem 2 minutos. No. Passou ali, ó. Passou rápido, né? Passou. Gente, passou muito. É muito papo. Rafa, uma outra vez, marca, por favor. Tem que marcar, né? Marcar, porque tem eu bastante topo. coisa. Eu gostei muito da sua família, viu? É. Parabéns, Deus abençoe vocês, todos que estão aqui. Amém. Tem mais gente lá embaixo, viu, gente? A gente trouxe a família inteira. Família tem toda. uma arquibancada lá embaixo. A gente fica feliz, porque a gente vê que é um propósito muito bacana, né? Quando Amém. a família é envolvida. Eu quero te parabenizar pelo teu projeto. Apesar da sua pouca idade, a gente fica muito feliz. Tem muito jovem nesse exato momento perdido por aí. Sim. E você se dedicando para o reino. Tão novinha, deixando às vezes de lado o seu sonho de estar num restaurante bom, de estar viajando bem, de estar você e teu esposo. Eu conversei com teu esposo lá embaixo também, um investidor da obra de Deus.
Continue firme, Deus vai honrar muito vocês. Amém. A sua mãe que está aqui, Deus abençoe pela filha que a senhora tem, Amém. pela criação que a senhora teve com a tua filha. Continue Amém. assim. Deus também vai alargar as portas para vocês aí. Eu creio. O pastor não pode ficar sentado, tem que pastorear, então se É. prepara. A gente fica feliz. Rafa, obrigado mais uma vez. Que agradeço aí. Gente, o Rafa faz parte hoje do Pode Falar, tá bom? É isso aí. Rafa é meu amigo muitos anos, né? Janeiro tem coisa boa? Muita coisa boa, muito projeto bom. 2024 é o nosso ano. 4 Forte, hein? Ouvi isso daí, hein, ó. Obrigado. Ouvi isso daí. 2024. 2024 é o ano do Papai Noel aqui, mano. Mano. É o ano do Papai Noel, mano. É nóis, tamo junto. O pessoal aí, estão finalizando. Você que não segue o nosso podcast lá no Instagram, vai aparecer aí, ó, na tela, @pod_, @pod_fala mais. É isso aí, segue lá e você vai ficar por dentro de todos os nossos entrevistados especiais. Amém. Né? Isso mesmo. Gente, janeiro, coisa boa chegando. Esse programa vai estar passando para você. Você vai estar assistindo. Muito bacana. Foi muito gratificante ter você aqui. Obrigada. Pode deixar suas considerações finais. Muito obrigada, meninos. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Que sopre esse podcast para muitas pessoas aqui nessa cidade. Glória a Deus. Que precisar pode contar comigo. Tanto como Princesa, como Bibi, como Bianca. Vai vir, Amém. ó, nós vai trazer as três aqui. Ai, então tá bom. E é isso. Muito obrigada. Obrigada por todo o convite, carinho que vocês tiveram comigo. E o que precisar da gente, a gente está à disposição. É isso aí. Deus abençoe aí a todos aí por mais um programa. Bibi, parabéns aí, sem demagogia. É pelo trabalho que você faz. Continue nessa pegada. Vai pra cima que você, em nome de Jesus, vai prosperar ainda mais. Amém. Um abraço para a apóstola Elaine, o seu marido, tive a oportunidade de conhecer. O Ricardo também, seu esposo. Sim. Na próxima ele vai estar aqui com a gente aqui também, tá falando do trabalho dele. Deus abençoe Abner, produtor, minha esposa. Valeu. E você fica ligado aí que 2024 estamos aí. Gente, falar pra você. Falar pra você, pra todos Pode nós. falar, pode Tem falar coisa mais. que Deus nos dá pra nós aprendermos. E tem coisa que Ele vai nos dar só depois que nós aprendemos. Deus te abençoe. Pode falar mais. Quinta-feira estamos ao vivo aqui. Eu fui e você fica em casa. Bom descanso. Até a semana que vem.